dar as boas-vindas. Sem vergonha, sem timidez. Hã? Agora é tão grande que demoramos 10 minutos a dar a volta. Amém, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Assumo mais alguém? Temos ali 2 irmãos, é? Só um irmão? Ok, amém, Deus é bom. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Mais ninguém. Aqui, está top. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Mas num tom bem afinadinho, bem top, ok? São todos muito bem-vindos em nome de Jesus, tá? Deus os abençoe muito. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, confesso para vocês, os irmãos madrileños, mira, chicos, perdóname. No me he olvidado, estou um pouquito nervoso porque é a primeira vez aqui e mira, é novidade, ok? Muito bem-vindos, pessoal de Madrid, são todos muito bem-vindos. Esta casa também é vossa, como aquela que está lá em Madrid, também é nossa. Então preparem-na bem quando formos lá. É preencher, tá? Deus abençoe muito. Meus irmãos, antes de partilhar convosco uma pequena mensagem, eu gostava de que tivéssemos um tempo de oração e de consagração por este espaço. Consagrar algo é dedicar algo a alguém. E nós consagramos e dedicamos e declaramos que este espaço é de alguém, é de Deus, pertence a Deus. Foi Ele que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, foi Ele que nos concedeu a oportunidade de edificarmos, tal e qual como tu vês, bonito lá embaixo, bonito cá dentro, cá em cima. Foi Ele que nos concedeu. Então é primordial, é prioritário nós, como igreja, como filhos de Deus, dizemos: Deus, este lugar é teu. E no lugar onde tu estás, não precisas levantar bem sentadinho aí, mas no Espírito, que possas declarar, orar: Deus, este lugar é teu. Esta cadeira em que eu estou sentado é tua. Muitas vidas virão a conhecer-te, Jesus, neste lugar. Muitos casamentos serão restaurados neste lugar. Muitas vidas conhecerão a verdade, o caminho e a verdadeira vida em Cristo Jesus neste lugar. As autoridades das trevas não terão poder nestas vidas, neste lugar. Então, no lugar onde tu estás, com muita fé, com pouca fé, mas confessa isso, declara isso em nome de Jesus, enquanto eu oro convosco. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos este templo a Ti. É uma casa nova, cara lavada, paredes novas, tudo novo, tecnologia, as brincadeiras lá embaixo, os brinquedos, com relva, um lounge maravilhoso, salas maravilhosas, tudo lindo e maravilhoso, preparado para receber os Teus filhos, que irão cultuar a Ti, vidas que irão receber-te em seu coração. E nós consagramos este lugar a Ti. Este lugar é Teu, Jesus. Espírito Santo, faz-te presente neste lugar todos os dias. Independentemente, Pai, de como nós venhamos a estar, que a Tua graça e a misericórdia possa estar neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que Tu és aquele que nos consola, nos liberta, nos ama, em todo momento, em qualquer circunstância. Então, a Tua presença neste lugar é prioritária. Toda a sala, todo o lugar, todo o material é Teu, Jesus. Consagramos a Ti, Senhor. Tudo é Teu, tudo é para Ti e vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, consagramos cada área, cada metro quadrado deste lugar, deste espaço. Em nome de Jesus, nós dizemos: é Teu, Senhor. Pertence a Ti, Senhor. Nós sabemos que para o homem pode parecer loucura, mas para todos aqueles que creem é poder de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus. Então nós consagramos este lugar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Amém? Quantos acham importante termos esta atitude, esta ação? Amém. Deus é bom. Então bora lá, quero partilhar convosco uma mensagem, não sei se já está aqui. Ei, pastor fundador, o que é isto, meu Deus do céu? Vou sair da... Fundador, parece o Bill Gates, ou fundador da... Não, pastor, só chega. Sempre conosco. O tema da mensagem que quero partilhar convosco, diz assim comigo: sempre conosco. Hoje não vou estar a 100% porque estou meio estranho nisto aqui. Ok, muita gente, não estou habituado a pouca gente. Fechados no cubículo. Então estou indo um bocadinho, mas com o tempo vou soltando o leão que há em mim. Diz assim comigo: sempre conosco. Só os que estão a dormir digam: sempre conosco. Só os que estão mortos, já matados, morridos, já enterrados, sempre
Os chás estão em decomposição total sempre. Os já partiram para a glória sempre. Os que não querem ouvir a palavra sempre. Vou parar. Meu Deus, vou parar. Que Deus tome conta da tua atenção, do teu discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém? Estejas atento nesta hora em nome de Jesus. Foi só para quebrar o gelo, para eu me sentir solto, ok? Sempre conosco. Sempre. Presença. E é um tema muito importante que nós devemos ter muito em conta, porque nós, como seres humanos, escolhemos onde queremos estar. Verdade ou não? Nós, seres humanos, falhos e pecadores, e aquelas coisinhas, às vezes, que falham a torto e a direito por tudo e por nada, escolhemos onde queremos estar, com quem estar, a hora que queremos estar, olhamos se o ambiente é top, nós vamos, se o ambiente já não me agrada muito, nós não vamos. As pessoas com quem queremos estar, verdade ou não, escolhemos ou não? Escolhemos, como cristãos, escolhemos as pessoas com quem queremos estar, com quem queremos nos relacionar, verdade ou não? Verdade ou não? Escolhemos as pessoas, escolhemos os lugares, escolhemos o tempo, damos prioridade ou não em estar em determinado momento, lugar ou ocasião. E os dias de hoje nos empurram cada vez mais a que façamos escolhas. O mundo e a informação que nele existe nos encoraja a sermos mais seletivos. Seletivos nas pessoas, nos momentos, nas oportunidades e também nas igrejas. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é a igreja top. Eu vou para aquele lugar porque aquele lugar é que fala a minha linguagem. Selecionamos de acordo com aquilo que nós queremos ou desejamos. E hoje queria falar um pouco sobre isso, sobre alguém que está sempre connosco, independentemente do momento em que estejas a viver, do momento ou lugar onde tu estejas, ou até mesmo da forma como estás. E eu vou ler alguns textos que comprovam isso, com o nosso Mestre, o nosso Jesus, independentemente daquilo que se estava a viver na altura, naquele lugar, ou com aquela pessoa, ou pessoas. Ele não foi uma pessoa seletiva. Ele foi alguém que quis abranger todo o mundo, abraçar toda a gente, de forma a que conhecessem o reino de Deus. As nossas próprias vontades selecionam as pessoas, selecionam os lugares e onde queremos estar. Mas qual é o significado de presença? Eu gosto, por mais que seja simples a palavra, gosto de buscar o significado e enriquecer um pouco mais a mim e a todos nós sobre o significado de presença. O que significa presença, estar presente. O que significa uma pessoa ter presença. Então o dicionário da língua portuguesa diz que presença significa existência ou comparência de uma pessoa em determinado lugar. Simples, não é? Participação de pessoa ou entidade numa atividade ou evento. Nós estamos presentes neste lugar. Todos nós estamos presentes. A grande questão não é se estamos presentes, é se temos presença. A grande questão não é se estamos cá, é por que razão estamos cá. No dicionário da língua portuguesa também diz o seguinte, que presença significa feição que uma pessoa apresenta à vista. E um exemplo, o rapaz é educado e tem boa presença. O nosso mestre estava presente, mas também tinha presença. E que presença! E que presença Jesus Cristo tinha nos momentos em que se fazia presente. No momento em que uma mulher que fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, a presença do mestre naquele lugar e a sua presença como o Filho de Deus fez com que aquela mulher fosse curada. Então, através dos 4 evangelhos, nós vemos que Jesus, independentemente de quem ele era, ou de como ele era descrito pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus descreve o Rei Jesus
como rei, sendo que Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Independentemente desta identidade, desta autoridade, ele fez-se presente, independentemente das pessoas. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, em forma humana, se fez presente. Estamos cá? O assistente só que possa fechar a porta? Graças a Deus. Obrigado. Então o Evangelho em forma humana se fez presente, independentemente das pessoas ou lugares. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Verdade ou não? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma forma que Cristo se manifestou às pessoas, nós o devemos fazer. O que significa Evangelho? O que significa para nós viver o Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? Boa nova, boa mensagem. Alguns textos da Bíblia referem ou dão outro nome ao Evangelho. Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, Evangelho de Deus. Por exemplo, no Evangelho, aqui em Romanos 1,16, fala que é o Evangelho de Cristo, é a vida de Cristo, é a descrição de Cristo, é o relato da vida e da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que descreve que é o glorioso Evangelho. Em Atos dos Apóstolos 14, versículo 6, fala do Evangelho eterno, que não durou, não foi só feito apenas por uma altura, por um tempo, por um lugar, mas é eterno, durará para todo sempre. E é esta presença que Deus quer que nós tenhamos, o Evangelho de Cristo. Independentemente de tudo, Ele quer que nós nos façamos presentes com o Evangelho. E esta presença do Pai é poderosa nas nossas vidas, porque independentemente das doenças, Ele estava lá. Tu podes dizer assim, mas eu estou tão mal, tão doente, tão espiritualmente falando, estou tão em baixo, tão carenciado, emocionalmente destruído, desfeito. Eu quero dizer, apesar disso tudo, Ele está cá, está connosco, Ele está presente. Mateus 9, 20, Mateus capítulo 9, versículo 20 a 26, diz o seguinte: eis que uma mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu somente tocar no seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé salvou-te. E imediatamente a mulher ficou sã. Independentemente da doença daquela mulher, Ele estava lá. Ele estava presente. Ele estava com aquela mulher. E apesar de estar rodeado de pessoas, Ele estava somente para aquela mulher. O propósito daquela passagem, naquele lugar, naqueles metros quadrados, era estar com aquela mulher. Exclusividade para aquela mulher. A oportunidade foi dada àquela mulher, independentemente da cultura vivida naquele lugar, que dizia, ou da lei, que dizia que aquela mulher tinha que ser colocada à parte, separada. Aquela mulher com certeza era considerada impura. Ele estava lá. Ele estava com aquela mulher. Independentemente da doença, Ele estava com ela. E disse-lhe, retirai-vos. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo a instrumentista e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas morre. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo o país. Apesar da condição daquela criança, Ele estava naquele lugar. Independentemente da tua condição, Ele quer estar contigo. Ele quer estar conosco. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Outro texto que fala da presença de Jesus, independentemente das circunstâncias. Lembre-te, estamos a falar do rei, do servo, do filho do homem e do filho de Deus. Independentemente do galardão, da autoridade que lhe era dada na terra e nos céus, Ele fez-se presente. Independentemente da sua escolaridade, do seu conhecimento, da sua autoridade espiritual,
Ele estava naquele lugar. Mateus 8, 1 a 4. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Entrou quem? Um leproso. Alguém que se estava a desfazer dia após dia. E ele não disse: ai meu Deus, não me toques. Cruzes credo, sai, afasta-te de mim. Estás-te a desfazer. Olha, o teu nariz já caiu. Não venhas para perto de mim. Uma orelha está a desfazer-se. Afasta-te. Não. Ele não fez isso. Ao contrário de alguns de nós, ele não fez isso. A imperfeição física daquela pessoa não fez com que o mestre se separasse dele. A diferença física e espiritual daquele homem não fez com que Jesus se afastasse dele. Ao contrário, fez com que Jesus se aproximasse do leproso. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar-me, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Eu desejo que tu sejas curado. Eu desejo estar aqui contigo. Eu quero estar perto de ti, independentemente de tudo, das tuas falhas, do teu erro, estás desfeito, estás mais um dia ou dois, se calhar até podes morrer, mas eu faço questão de estar aqui contigo. Ele está conosco. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, estás curado. No mesmo instante ele ficou curado de toda a lepra. Então Jesus disse-lhe: escuta, não faças como lá na Unânimes. Não digas a ninguém, hein? Não faças como fazem lá os crentes lá na Unânimes, que espalham logo que a inauguração foi top, foi uma bênção. Okay? Não contes a ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que te examine. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mateus 8, 14 a 15 diz também: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro com febre, acamada, a arder em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e passou a servi-lo. Então, independentemente da doença, do problema pelo qual nós estejamos a passar, Ele quer estar connosco. Olha que Pedro foi mesmo top. Pediu a Jesus para curar a sua sogra. Independentemente do coração de Pedro. Será que Pedro estava a fazer a oração contrária? Chamou Jesus porque se reconhecia o sacerdócio real do Senhor Jesus. E reconhecia que era Jesus. Mas vem Jesus porque eu quero te agradar. Mas será? Não, fica uma incógnita aqui. Tu amas a tua sogra? Olha a cara dos homens aí. Olha para o teu esposo agora. Olha para ele. Amas a tua sogra? Eu não sou teu esposo, por isso vira a cara para lá. Tu não sou teu esposo. Ai meu Deus. Marcos 7, 32. Olha também um surdo. E trouxeram-lhe um surdo. Já conversaram com alguém que tu estás a conversar, estás a ter um tete-a-tete, uma conversa, e parece que aquela pessoa não está a ligar népia para aquilo que tu estás a dizer? Já conversaram com alguém que parece que estás a ter um monólogo? Hã? A pessoa olha para ti e pensa que tu és surdo, não está a ouvir, mas não dá nenhum feedback, não dá uma opinião, não nada. Fala e só blá 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 blá, uísque as chaquetas. É mais ou menos assim. Escuta, apesar da deficiência deste homem e da dificuldade que este mesmo tinha para falar, Jesus colocou as mãos sobre ele e ele foi curado. Sabem, se tu detectares, tu que és cristão e que acreditas no reino, no evangelho do reino de Deus, onde existe dificuldade é onde nós devemos querer estar. O corpo humano vai dizer: eu quero estar numa sala com ar-condicionado a 16 graus a bombar, fresquinho, tranquilo. Se ontem estivesse mais fresco, tinha sido melhor. Quantos declararam isso? Hã? Se ontem estivesse mais fresquinho, teria sido. Ontem, se tivesse churrasco, tinha sido melhor. Hã? Se naquele evento tivesse isto, se aquela pessoa fosse do SLB, era top. Se fosse do Corinthians, fosse, sei lá, um exemplo assim.
Desde quando o Evangelho nos chama para aquilo que é bom? O Evangelho chama-nos para aquilo que está mal, que se torne bom. Escreve aí. Escreve, só vou dizer mais uma vez. Desde quando o Evangelho de Cristo Jesus nos envia para aquilo que já está são? O Evangelho de Cristo Jesus leva-nos a um destino onde tudo está destruído. Tudo está doente para que sejamos usados para que fique são. Os apóstolos de Jesus Cristo não foram chamados para a Disney, para Hollywood, para Miami Beach, para o México, Riviera Maya. Não. Muitos foram para muitos países separados. A igreja se separou, se dividiu, multiplicou. Gosto mais desta palavra. Derivada à perseguição, eles foram obrigados a saírem, a viajarem. E glória a Deus por isso. E muitos foram esventrados, muitos foram lançados às arenas, aos coliseus, com o propósito de levar o Evangelho de Cristo. Mas hoje estou na glória, no reteté de Jesus. Então, apesar de tudo, Ele está connosco. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. E tirando à parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos no ouvido. Posso dar um exemplo, Luís? Como ele fez? Estás pronto? Escusas fazer peitos, está bem? Está tudo fixe. Olha aqui uma coisa. Vamos só exemplificar como foi que Jesus curou este surdo. Ok? Então, Jesus estava rodeado de pessoal de boa. Estava rodeado de gente que o agradava. Mas a prioridade naquele momento não foi que os demais estivessem perto dele. Foi que o doente estivesse com ele. E a Bíblia diz que, tendo-o à parte entre a multidão, meteu-lhe os dedos no ouvido. Lê para mim. Vamos exemplificar isto aqui em cima, tá? Faz-te conta. O 33. E tirando-lhe à parte e entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Aqui, vou fazer agora, tá? Vê lá se parece. E mais, o que é que ele fez? E cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. Passemos numa próxima vez. Tá? Olha uma coisa. Cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. É meio esquisito, não é? É meio esquisito. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus olhos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Muitos de nós cristãos olhamos para os meios. Os meios utilizados por Deus têm, de certa forma, se identificar aos meios utilizados pelos seres humanos. Verdade? Tudo o que foge aos meios utilizados pela medicina para curar alguém, nós achamos estranho. Verdade ou não? Parece loucura ou não? Mas a palavra de Deus diz que para o mundo irá parecer loucura. Mas que para nós é poder de Deus. A própria palavra. Não olhemos para os meios que Deus quer utilizar, mas olhemos para os fins pelos quais Ele realizará. Parece estranho à primeira vista, mas o 33 pode parecer estranho, mas o 34 se calhar... No 33 se calhar ninguém quer passar. Luís, queres passar? Que eu tenho fim nenhum dedo lá dentro e cuspa. Não quero, ninguém quer passar por isso. É estranho, é ridículo à nossa vista. Feito por nós, mas o nosso Jesus o fez. Mas o 34 queremos com certeza ter acesso a Ele. A cura, a graça, a glória. O 35 também passar por isso tudo, verdade ou não? Então não olhes aos meios a que Deus utiliza e coloca. Olha os fins. Pode parecer loucura, mas o final irá ser poder manifesto de Deus. Apesar das críticas, Ele também esteve lá. Apesar de tudo, de todas as críticas que nós podemos passar e receber, Ele estará sempre connosco. Mateus 9:2 fala de um exemplo bastante elucidativo daquilo que Jesus passou.
apesar de todas as curas, a manifestação do reino, do poder, da graça, da glória, de tudo, como é que era possível os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, não conseguirem entender esta maravilhosa graça? Como é que levavam para uma religiosidade brutal, atómica, tudo aquilo que o mestre estava a fazer, e tiveram a coragem e a ousadia de o criticar? Diz o seguinte: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas quem? Alguns escribas. Alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Faz aí cara de escriba. É mais ou menos essa? Mais ou menos. É essa. E agora diz assim: este blasfema. Este tem da mania. Como em Setúbal diz assim. Este pensa que é quem? Quem é este para fazer estas coisas? Quem é este que julga ser Deus? Este blasfema, este fala mal contra o nosso Deus. Todos eles emproados, todos eles bem vestidos, todos eles enriquecidos somente pelas suas vestes. Diziam: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: porque cogitais o mal no vosso coração, pois qual é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? O que é mais fácil? Dizer que os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: para que vocês reconheçam a minha autoridade, para que vocês arranquem as vendas que estão nos vossos olhos, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se e partiu para a sua casa. Sabem, Jesus foi muito criticado. O livro de Mateus, fala que Jesus foi 7 vezes criticado por esta gente. Independentemente das vezes pelas quais foi criticado, ele nunca parou. Ele nunca desistiu. Porquê? Porque havia um bem maior. Havia um propósito maior, para além daquelas críticas. Que valor, que dimensão dás às críticas que colocam sobre os teus lombos? A valorização que dás às coisas irá fazer com que aceleres ou desaceleres, ou até mesmo recues. Qual a valorização que dás às críticas que fazem para contigo? Jesus desvalorizou num todo. Aliás, aproveitou a oportunidade da crítica para lhe dar-lhes uma chapada de luva branca e dar-lhes algum ensinamento e testemunho do reino e do poder de Deus. O que é mais fácil? Dizer que os pecados são perdoados? Usar o verbal? Ou a prática celestial? Levanta-te e anda. Ser curado. Siga. E assim Deus fez. Assim Jesus Cristo fez. No Evangelho de Lucas, 6 vezes Jesus também o é criticado. Os Evangelhos relatam as críticas, sim. É importante sabermos pelas dores pelas quais passamos para que a graça e a glória de Deus seja exaltada. Imagina que a minha vida era só um mar de rosas. Quem queria ter só um mar de rosas? Pois, não é? Eu queria que fosse. Mas como a vida que eu vivo em mim não é minha, é para Cristo, tenho que passar por mar da tribulação para que o Deus seja exaltado, engrandecido. Escuta, gostamos do resultado final disto? Do teu novo templo? Mas houve dificuldades pelas quais todos nós passamos. O verdadeiro valor se dá quando nós depositamos ou investimos esforço para adquirir as coisas. Está mais que provado quando nós adquirimos as coisas sem valor ou sem esforço, não existe uma verdadeira valorização. Tu estimas o teu carro porque te custa a pagar todos os meses, verdade ou não? Tu estimas a tua casa porque sabes que vais pagar 30, 35 anos ali a casa. Pumba, pumba, pumba. Estima ninguém, pô. Estimas a tua esposa? Nem um amém, meu Deus. Pô. Nem um amém. Aproveita. Estou-te a dar a oportunidade para somar os pontos.
Independentemente de tudo, Ele está connosco. Independentemente da rejeição, Ele estará sempre connosco. Independentemente de tudo, Jesus está connosco. Sempre. Independentemente da escassez pela qual nós podemos passar, Ele estará connosco. Glória a Deus pela escassez, porque é terreno fértil para haver abundância. Em despensa cheia não cabe mais comida, verdade ou não? Mas em despensa vazia é uma oportunidade que Deus tem para enchê-la. E nós vemos, uau, meu Deus do céu. Quantos aqui olham para a conta bancária e dizem, meu Deus do céu. Mas quando cai lá os 900, os 800, os 700, os 500, quem dá menos? A sociedade em que vivemos é assim, quem dá menos, não é quem dá mais. Mas em Cristo Jesus, os teus celeiros podem transbordar, os teus lagares podem transbordar. Amém. Apesar da escassez, Ele está connosco. Mateus 14, último texto que vou ler. Mateus 14, versículo 13 a 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está a ficar tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Perspectiva dos discípulos, não é? Respondeu-lhe Jesus, eles não precisam de ir. Stay cool na margem sul. Que Jesus vai fazer um milagre, ok? Não há nada. Os discípulos descreveram como um lugar deserto, não há nada. É como a tua despensa, a minha às vezes. O meu frigorífico. O meu filho às vezes diz, não, mas não há nada para comer. Verdade ou não? Também às vezes não tenho nada para comer em casa. Mas não é que me falte condições para comprar, tá? É o tempo, às vezes rouba-me tempo para ir comprar coisas. Glória a Deus. Respondeu, mas pode não ser o caso de algumas pessoas aqui. Sabem? Pode não ser o caso de muita gente aqui. Mas eu quero dizer que Deus tem poder para acrescentar. Deus tem capacidade de colocar uma cesta básica abençoada à tua porta. Deus tem capacidade de tocar corações, porque Deus usa pessoas para abençoar. Usa pessoas para abençoar, para ofertar, para abençoar a tua vida. Mas aqui foi bem diferente. Aqui foi o maná que desceu do céu. Respondeu-lhe Jesus, não precisam de ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Calma, tragam-nos para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pão que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É simples. Não é necessário fazer uma grande exposição bíblica para entender que o nosso Jesus tem poder para multiplicar o pouco que nós temos. Ele está connosco, mas Ele quer que tu valorizes o pouco que tens. Se nós queremos num Deus que do nada faz tudo, muito mais Ele fará do pouco. Se Ele do nada faz tudo, do pouco, com certeza também o fará. Ele está connosco, mas valoriza aquilo que tu tens. Valoriza o pouco que tens. Dá valor àquilo que Deus te deu. Foi pouco, valoriza. Porque muitos não têm nada. Muitos desejariam o pouco que tu tens. E muitos desejariam o muito que tu tens. Sabem, ter muito não é reflexo de ser feliz. Viajei numa viagem missionária a Santo Tomé e Príncipe. Vi crianças a brincar com brinquedos que hoje, eu diria, nos tempos de hoje, já não se usa. Está obsoleto. Como é que é possível estar a brincar com isto? Um pneu, se calhar há umas valentes décadas atrás, viríamos um pneu e um pau. Quem viu isso? Os cotas estão aqui. Só cota. Igreja cota temos nós. Okay. Só cotas aqui. Vai, cota, assuma aí. O pneu, verdade ou não? Hã? O peão, eu não sei se eles tinham peão, mas quantos brincaram com o peão? Cotas, levanta aí. Olha, só cota, só... Meu Deus do céu. Há uns que nem se manifestam. Nem se manifestam. Mas a barba denuncia. A barba denuncia. Escuta, dá valor àquilo que tu tens. Dá valor às pequenas coisas que Deus te dá.
Aquilo que trará valor à tua vida, aquilo que trará felicidade à vida, é o valor que tu empregas na mesma. Não são as coisas. Não são as coisas que trazem felicidade. Quantos já se suicidaram? Em Santo Tomé havia os miúdos a brincarem com o pneu, com o peão. Levámos um rapaz a comer lá no hotel um hambúrguer. Ele disse que nunca tinha comido hambúrguer, mas a felicidade dele, com que ele estava... Aliás, eu acho que nem comeu o hambúrguer até ao fim. Levaram-nos às suas casas. Vou dar o nome de Bengalô, mas era pior que isso. Casas construídas em madeira, chão de terra. A casa de banho era um cubículo em madeira, com um buraco. Mas a felicidade não estava nas coisas. Porque se a felicidade estivesse emprego, e com certeza através da internet eles tinham acesso à realidade da Europa. E viriam quanto evoluídos nós somos, e a outros países evoluídos. Mas a felicidade não estava focada naquela casa de banho. Nem retrete ou vaso tinham. Nem frigorífico onde é que iam ligar a luz. Em algumas zonas de Santo Tomé que eu visitei, mais o pastor Rodrigues. Comemos um peixe assado com, não sei quantos conhecem, fruta-pão, ninguém conhece? Assado, fruta-pão, comemos lá em terra batida, os carros a passar, poeira, poar. Mas a nossa alegria não estava no fogareiro que já estava ferrugento, engordurado, e nos cães cheios de carraça que estavam ao nosso redor. Não estava em estar presente com aquelas pessoas que precisavam ouvir o Evangelho de Cristo. E olha que lição. Nós pensávamos que fomos lá ensinar. Olha, nós temos Deus connosco. Quando eu cheguei lá, Deus está convosco. Deus está mais convosco do que comigo. Deus está mais convosco, porque a alegria que a estrada, as estradas deles, andar de moto tinha que ser assim. E o pastor Rodrigues é como pendura, esquece, não dá. Quantos aqui já andaram de moto com um mau pendura? Meu Deus do céu, o mau pendura faz força, parece umas 3 toneladas. Ele só tirava fotos para aqui. E eu, calma pastor, a polícia faz encosta, a carta de condução. Eu tenho esta, acho que dá para conduzir moto também. Era era 50 centímetros cúbicos. Então a minha carta de carro em Portugal já dá para conduzir essa moto. Mais de 125, acima é que acho que não é possível. Então eu pensava lá que podia conduzir, então levaram-nos presos. Estivemos lá na esquadra, lá há montes de tempo, até que viesse os documentos, viesse o dono da moto, etc. Mas se estivesse nas ocasiões, nas circunstâncias, ou no momento, a nossa felicidade, com certeza sabíamos triste e não cumprimos o propósito. Saímos de lá, de motinha, ele se calhar estava à espera de uma gasosa, talvez. Quantos conhecem a expressão gasosa? Se calhar estava à espera de alguma coisa, mas nós não estávamos para aí virados. Então vimos um povo, apesar das coisas, apesar das circunstâncias, um povo tão feliz. Olha à tua volta, meu irmão. Olha para a roupa que tens no corpo. Que razões tens para não acreditar que Deus está contigo? Olha para a saúde que tu tens. Olha para os dias, até mesmo vou mais longe, para os dias que te restam nesta terra. Olha para eles. Olha que oportunidade fantástica temos para viver nesta terra. O dom da vida. Olha para a tua família, para a tua casa. Ele está connosco em todo lugar, em todo momento, simplesmente pelo facto de nós podemos respirar e podemos acordar. Hoje dormi com a minha filha. Levei 30 pontapés na cara, 50 na barriga. Ela atravessa assim, dorme assim, depois assim, depois assim, depois começa. Acordei 30 vezes. Que privilégio. Que privilégio dormir longe da minha esposa. Que ressona a noite toda. Não, estou brincando. Brincadeira. Olha para os teus irmãos, olha para esta igreja linda. O verdadeiro templo de Deus está aqui. Isto é complemento. Isto é complemento. Não vamos louvar e engrandecer mais o nosso Deus por causa disto, de coisas. Não, porque Ele é. Simplesmente porque Ele é. A nossa fé não está nas coisas, está no Deus Todo-Poderoso, ok? Deus está connosco, meu irmão. Então crê nisso, em nome de Jesus. Ser mais feliz, ser mais alegre, honra mais, abençoa mais, perdoa mais, ama mais, abraça mais, beija mais. Mas não suado, por favor. Não olhes para as coisas. Ah, o meu carro, ai meu Deus do céu. Não, olha para a vida.
Beija mais a tua esposa, o teu esposo. Sabe-se lá qual é o dia que ele te vai levar, crente? É? Homem, beija mais, ama mais. Beija. Esposa, cuida mais, ama mais, acarinha mais. Os homens gostam tanto de carinho. Puxa brasa à minha sardinha. Ama-me mais, Sílvia. Deus está connosco, minha irmã. Deus está presente nos momentos do love. Vamos dar valor àquilo que temos, meus irmãos. Amém. E neste novo templo, que sejamos uma comunidade alegre, feliz. Não murmuradora por tudo aquilo que acontece. Murmuramos por tudo e por nada. Poxa, o ginásio já não tem pesos de 50 quilos para eu fazer... Não reclama, Luís, pá. Sempre chateado lá de um lado para o outro que a máquina está ocupada. Ser mais feliz, meu irmão. Porque Deus está connosco. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diz assim comigo: Deus está comigo. Deus está conosco. Então eu vou honrá-lo. Eu vou louvá-lo, adorá-lo em todo o tempo. E como? Sendo mais feliz, amando mais, beijando mais, abraçando mais, em nome de Jesus. Não dando valor às coisas, mas às vidas, em nome de Jesus. Amém? Grande é o nosso Senhor. Apesar de tudo, apesar dos nossos pecados, Ele está conosco. Apesar das nossas falhas, Ele está aqui nesta manhã para escutar a tua voz de arrependimento que brota do teu coração e dizer: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Ele está aqui para perdoar os nossos pecados. Ele quer ouvir uma voz de arrependimento nesta manhã, neste lugar. Mais que as coisas que nós podemos desejar, é a graça e a misericórdia do Senhor. É a graça e a misericórdia do Senhor. Então coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, como filhos falhos, pecadores, que erramos diariamente, através da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente, que nos leva a viajar para lugares, Pai, maus, que nos leva a agir de uma forma errada, contra os teus princípios, contra o teu Evangelho. Perdoa-nos, Senhor. Arrependemos-nos nesta manhã. Arrependemos-nos de coração, alma e espírito pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Deus, a caminhar de acordo com a tua vontade e a cumprir o teu querer nesta terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.